Salve, salve, amante da lei! É com grande satisfação que dou-lhe boas-vindas à Revisão Animada. Eu sou o Manfred e será um prazer ter a sua companhia neste vídeo, em que veremos o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022, que institui normas gerais disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da nossa Carta Magna. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Portanto, incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Logo na sequência, o artigo 3º traz os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Grave o mnemônico, compre pá pro uso, para você lembrar, compromisso com a evolução social da comunidade, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, e uso progressivo da força. Agora, cuidado com o comando da questão, pois as bancas adoram colocar um não para bagunçar a sua cabeça. Você já sabe os princípios, mas não caia nessa, a questão pede a exceção. É só marcar a alternativa que não traz um dos princípios. Não é o uso regressivo, não vai diminuindo, mas também não deve ser excessivo, exagerado, além do necessário. É progressivo. O uso da força deve aumentar gradualmente de acordo com a necessidade. O artigo 4º diz que é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, sendo que esses bens mencionados abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiciais. Deck Bliss, mnemônico para você gravar as palavras-chave desse dispositivo. O artigo 5º prevê as competências específicas das guardas municipais. As bancas não têm dó, cobram decoreba mesmo, então lembre de ver o vídeo novamente para refrescar a memória um pouco antes da prova. Vamos fazer uma leitura rápida agora, destacando os principais termos para você já ir se habituando. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades.
Estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio da celebração de convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários e atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Ufa, hein? Pause agora um instante o vídeo, tome uma água e tente resolver a seguinte questão. Veja que a banca não tem nem muita criatividade, ela só substituiu algumas palavras. É atuar preventiva e permanentemente. E olha, não é intensificar, jogar gasolina na briga, é colaborar com a pacificação de conflitos. Já a terceira está correta, é exatamente o que o Estatuto dispõe. Muito bem, vamos em frente. Artigo 6º. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal, que é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Atenção, que não é criada por decreto regulamentar, nem é subordinada ao chefe do Poder Judiciário. É lei e Poder Executivo Municipal. A terceira afirmativa está correta, é justamente o que veremos agora no artigo 7º. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso anterior, e 0,2% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, e da mesma forma, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso anterior. E se a população diminuir? Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. É importante ressaltar que os municípios limítrofes podem utilizar os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada, mediante consórcio público. Pode, é regular, mas não depende de lei complementar, lei estadual, viabiliza-se mediante consórcio público entre os dois municípios.
Já o artigo 9º dispõe que a Guarda Municipal é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários. Vamos agora ver quais são as exigências para investidura. O artigo 10 traz os requisitos básicos para a investidura em cargo público na Guarda Municipal. Nacionalidade brasileira. Gozo dos direitos políticos. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Nível médio completo de escolaridade. Idade mínima de 18 anos. Aptidão física, mental e psicológica. E idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Lembre-se aqui que não existe Poder Judiciário Municipal, hein? E pode exigir mais coisa? Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Olha só como a banca tem coração peludo, tenta te ludibriar de todo jeito. Não é fundamental, é nível médio completo de escolaridade. E quem quer sair antes da prova, lê rápido aqui e não vê esse IN. É idoneidade moral. Também não é naturalidade, é tanto para brasileiro nato quanto naturalizado, é nacionalidade brasileira. Portanto, os itens 1, 2, 5 e 7 são requisitos básicos para a investidura. Artigo 11. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades e poderá ser adaptada à matriz curricular nacional para formação em segurança pública elaborada pela Senasp do Ministério da Justiça. Artigo 12. O município pode criar, veja que não é obrigatória. É facultada ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se visando a criação desse órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento. Muita atenção agora, porque é o Estado, mediante convênio com os municípios interessados, que poderá manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor será assegurada a participação dos municípios conveniados. Esse órgão não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares, tem que ser outro órgão. Bem, assim como outros órgãos da administração pública, a Guarda Municipal também está sujeita ao controle. O artigo 13 prevê que o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. O controle interno será exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. E para efeito desse disposto, o artigo 14 diz que a Guarda Municipal terá código de conduta próprio. Agora leia cuidadosamente a questão. Molezinha, controle interno, corregedoria, para o puxão de orelha, para infrações disciplinares. E qual o requisito? Efetivo acima de 50 e em todas as que usem arma de fogo. Já o controle externo será exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda. E olha só, para qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão. Também para propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta.
Além da corregedoria e da ouvidoria, o Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança. E, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Muito cuidado com o parágrafo único, pois as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Prerrogativas, força que já estamos caminhando para o final. Artigo 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Mas e se começou agora? Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Também deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. E veja que é autorizado aos guardas municipais o porte de arma de fogo, mas suspende-se esse direito em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Precisou? Ligue 153. A Anatel destinará linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. E olha só, é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão, mas somente antes de condenação definitiva. Essa lei considera que é uma prerrogativa assegurada ao guarda municipal. O artigo 19 traz uma vedação. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Então tem que usar a criatividade, coisa que as bancas não têm, já que a maioria das questões são simples copia e cola. Artigo 20. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Artigo 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Artigo 22. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes, na data de sua publicação, com o prazo de 2 anos para se adaptar. E é assegurada a utilização de outras denominações consagradas, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Lembre-se que revisar é o mapa do tesouro para o aprendizado. Ajuda a fixar, preenche as lacunas e transforma essas informações soltas em conhecimento duradouro. Mantenha o foco, bons estudos, um grande abraço e até a próxima revisão animada. Valeu!